Continua? Parou agora. Parou? Tá. Beleza, pessoal. Vamos dar sequência então nas nossas lives. Hoje a gente trouxe esse tema para falar a respeito da comunicação com os volantes. A gente abriu aqui uma caixinha de perguntas e o Thiago chegou bastante coisa. O pessoal tem bastante problema. Então, é bem bacana a gente começar hoje, o pessoal falando, aí puxando um pouquinho a brasa aqui do lado, Thiago, mas da importância desse entendimento do volante, ele como sendo realmente a empresa dele, né? Que é essa virada de chave que a gente não vê muitas vezes profissionais, e a partir daí a gente começa a ver realmente uma série de problemas, tanto comportamentais, né? Não tem essa parte comportamentais e consequentemente a parte de comunicação. Então, assim como outro dia eu até comentei, né? Aquela questão de que o veterinário que abre uma clínica, abre um hospital, ele tem que entender que a partir daquele momento a função primária dele não é mais ser veterinário, é ser empresário, né? E o volante, ele acaba caindo exatamente na mesma questão. E muitos não se dão conta disso. Então, por mais que, de fato, a tua atividade é ser veterinário, tu é responsável por aquilo ali dar certo. Então, tu não está mais dentro de uma empresa que vai fazer... que vai ser o teu cartão de visita, né? Tu precisa ser o teu cartão de visita, tu precisa fazer esse contato, tu tem que fazer o teu marketing, tem que fazer o teu pós-venda. Então, a logística da coisa, ela já muda bastante. E há uma mudança de mentalidade. Quando ela acontece, a gente começa a ver a diferença dos profissionais que conseguem entender isso. Principalmente na questão do relacionamento com os clientes e na forma também de se comunicar com esses clientes. Então, eu não sei qual é a tua percepção, mas eu ainda vejo muito aquele volante, que eu acho que até tu comentou alguma coisa na sua live, que é aquele volante que ele é muito técnico, ele é muito bom tecnicamente, mas que ele está cada vez mais frio, mais distante da pessoa que faz o frente dele. Então, ele realmente quer se abrigar naquela capa da parte técnica que ele sabe, do diploma, do curso, da pós, e ele começa a perder cliente justamente porque o cliente não entende o que fala, o cliente não cria vínculo com ele, e aí os problemas começam, né? Tem aqui uma série de perguntas que o pessoal fez, mas vamos começar comentando essa parte. O que você traz da sua experiência com essa questão do volante? Você também já foi volante, assim como eu, né? Estão falando aqui que você está com eco. Eu tô com eco? Aonde? Então, eu não estou ouvindo você com eco agora, mas no começo estava. Então, não sei. Mas tá com eco no YouTube ou no Instagram? No YouTube que a Thaís falou que tá com eco. E que não melhorou ainda. Tá com áudio duplicado. Muta alguma coisa aí. Bom, voltando aqui pro assunto, né? A vida do volante não é fácil, né? Eu já fui volante também. A gente sabe que cada hora a gente vai estar num lugar diferente, com equipes diferentes e materiais diferentes, medicamentos às vezes em falta, que alguns lugares gostam mais, outros gostam menos, né? Além disso, tem a questão da comunicação mesmo em equipe. O que eu tenho de experiência com relação a isso é que, assim, as clínicas, a equipe que trabalha dentro de um hospital, dentro de uma clínica, ela vê o especialista ali, né, que é o volante, muitas vezes, como a maioria das vezes que eu vi, pelo menos, como alguém que deixa a desejar, sabe? Vem, faz o trabalho e vai embora. Aí a responsabilidade, como se não fosse mais responsabilidade da pessoa. Entendeu? E assim, não é isso que eu vejo com relação aos volantes, né? Eles se preocupam e tudo mais, porém, para quem está ali dentro do hospital, dentro da clínica, às vezes eles acham assim, eles estão o tempo todo em contato com o cliente, sendo metralhado de pergunta, sendo metralhado de questionamento e tudo mais. E aí acaba que eles têm que se virar muitas vezes, porque o volante ele está em outra clínica, fazendo outro procedimento, fazendo outro atendimento. Então, é muito fácil perder essa linha tênue que tem aí entre o equilíbrio, né? E começar a ter briga, ter conflito e etc. Mas tudo, como a gente vai conversar mais para frente, começa, eu acho, já antes, já no início, na apresentação, na hora que vai fazer a abordagem lá no hospital,
nesse sentido, sabe? Porque tudo tem que ser combinado antes, né? Tem até algumas perguntas, eu também tive algumas perguntas aqui na caixinha que eu abri no Instagram, e uma delas foi até assim, para eu me apresentar numa clínica, em um hospital, para começar a trabalhar, eu preciso ir presencialmente? Entendeu? E assim, para nós que trabalhamos com isso já há muito tempo, muitos anos, inclusive eu trabalhei dos dois lados, como volante e como gestor. Então, eu tive a minha internação, eu trabalhei com internação, eu recebia, né, pacientes encaminhados, recebia o atendimento do volante. Então, assim, é óbvio que você tem que ir presencialmente, né? Você tem que estar lá, você tem que sentar com a equipe, sentar com o gestor e tudo mais. Então, para você ver como eu gosto muito dessa frase, né? O óbvio não é óbvio, normalmente. Por quê? Exatamente. O que é óbvio para nós, por exemplo, não é óbvio para todo mundo. Por isso que esse é um assunto tão importante, sim, né? Uhum. A gente vê muito ainda aquela questão, né, Thiago, do cartãozinho de visita, que eu critico muito, né? Eu brinco bastante com a questão do cartão de visita. Que o que a gente vê? Virei volante hoje. Acabei minha pós, vou atender como terceirizado, como volante. Eu vou lá, aí eu imprimo meus 100 cartõezinhos e eu vou indo de clínica em clínica largando o cartãozinho. Aí eu volto para minha casa e eu não entendo porque que ninguém me chamou. Geralmente é essa a logística da coisa. É assim que funciona, né? E aí, eu sempre brinco com o pessoal, eu falo, gente, vocês abrirem agora a carteira de vocês. Em carteira a gente tem demais, né, Thiago? Mas quando na vida que tu chamou um anestesista porque tu lembrou que tinha um cartãozinho dele na carteira. Sabe? Então, assim, acho que ainda falta um pouco esse senso de que tu mesmo não faz isso. Né? Aonde que tu vai achar esse profissional? Ou tu vai por indicação. Rede social, hoje em dia, ainda não acho que está tão nesse ponto a questão do volante na veterinária, mas acaba que um pouco acaba influenciando. Mas jamais por essa questão de simplesmente vai na recepção, deixa um cartão e fica esperando a coisa acontecer. Falta ainda muito esse tete-a-tete com quem está ali na frente, né? E aí até chegou uma pergunta aqui, que é justamente essa, de como é que eu faço para conseguir esse contato com o dono do hospital, abordar o dono do hospital para começar a atender ele como volante. Então, principalmente a gente que está em cidades maiores, a gente sabe que tem um boom de volante, tem muito volante, de qualquer área. É muito anestesista, é muito nefro, é muito dermato. E geralmente as clínicas elas já vão fazendo as suas parcerias, muitas vezes porque é indicação, é algum conhecido. E como que tu acha que pode, como que deve ser feita essa abordagem com a pessoa que toma a decisão de fazer esse vínculo no hospital? E isso é outro ponto importante, né, gente, que eu vejo que acontece muito, principalmente agora em hospitais maiores, que tem essa estrutura de diretor clínico, coordenador, às vezes acontece do cara ir se apresentar e colocam ele para falar com essa pessoa. Às vezes com o diretor clínico, coordenador. Só que esse cara ele não é o tomador de decisão. Então, por mais que ele está ali na rotina, ele conhece, ele vai te conhecer, só que não está na função dele determinar quem que é o terceirizado que vai passar a atender ali. E esse é um ponto que outras pessoas também não pensam, né? Que eu estou falando com a pessoa que de fato vai decidir se sou eu que começo a atender aqui agora ou não, né? Se é essa pessoa que vai fechar parceria comigo ou não. Mas o principal é como que tu acha que tem que ser essa abordagem da apresentação da pessoa? Tá. Essa é uma pergunta de milhões. Porque realmente a grande maioria dos profissionais não faz uma abordagem adequada. Porque assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, igual como você disse, a pessoa normalmente já sai da faculdade, já entra direto numa especialização, se especializa, esquece totalmente parte da clínica, né, que são as pessoas que vão trabalhar ali em conjunto com você. Uhum. E eu já cansei de ver especialista, por exemplo, que não sabia mais como pegar um acesso, entendeu? Não sabia mais como coletar um sangue. Então, muitas vezes... Ué, encerrou o vídeo ao vivo aqui no Instagram. Muitas vezes, o que acontece? O veterinário, ele faz o que você falou, ele senta e fica esperando a vida acontecer, a profissão acontecer, né? Mas não é assim, a gente sabe que todo bom especialista é um bom clínico também, certo? Uhum. Então, o que acontece? Quando você vai chegar como volante
para uma clínica, para um estabelecimento, para você se apresentar o seu serviço, primeiro, você tem que saber com quem você vai falar, né? Não adianta falar nem primeiro. A gente caiu no Instagram. Pode falar. A gente caiu ali no Instagram. Se quiser voltar ali. Peraí. Esse Instagram é uma palhaçada. O ao vivo tem sempre seus poréns, né, pessoal? Voltando. Aí, entrei. Pronto. Só entrar lá agora. Esqueci. Brincadeira. Que o especialista é seu próprio cartão de visita, né? Isso, exatamente. Então, primeira coisa, você tem que entender que o pessoal do Instagram aqui caiu a live, mas já estamos voltando. Estou entrando aqui de novo. Pronto. A gente tem que pensar assim, como você disse, é uma frase muito forte que eu acho que as pessoas têm que guardar. Eu guardaria. Que é o quê? A partir do momento que você abre uma clínica, abre um hospital, ou assume a função de volante, você, em partes, já não é mais só veterinário, você é empresário, você é um empreendedor. Então você tem que pensar dessa forma. Enquanto você não entender que você precisa vender o seu peixe da forma certa, conversar com as pessoas certas, fazer os contatos, você não vai para frente. Então, por exemplo, é igual você falou, não adianta a gente pegar e ir lá conversar com o clínico, conversar com o diretor clínico, com o coordenador da internação, nesse primeiro momento, né? O que precisa é você conversar com o gestor. E quando você vai conversar, esse é o primeiro passo, você saber com quem você conversa, né? Quem vai tomar a decisão realmente de te chamar, né? Segundo passo, o que o gestor quer? Entendeu? Porque normalmente quando você vai lá, o que eu vejo, o que eu via quando os volantes iam, era assim, eu chego lá com uma tabela pronta, chego lá com os meus valores que eu tirei da minha cabeça, e se você quiser, você me chama, senão também é azar o seu, você que tá perdendo. É que a gente fica meio nariz empinado, né, depois de um tempo. Alguns profissionais, não vamos generalizar. Então você tem que entender o que o cara tá pensando. Ele precisa do seu serviço. Talvez ele tenha outras pessoas que fazem esse serviço. Mas o que ele está buscando ali? Sempre vai ser números. Então você tem que entregar essa informação de uma maneira que ele cresça o olho em cima. Entendeu? Não adianta você vir para mim, por exemplo, sou anestesista. Aí a sua especialidade, vamos supor, é dermato. Aí você vem explicar tudo o que você faz de dermato. É importante você me explicar, beleza. Mas como que isso vai agregar para o meu estabelecimento? Entendeu? Qual é a forma que você tem de trabalhar que vai ser benéfico tanto para você quanto para mim? Isso eu nunca vi acontecer, tá? Que é ter essa visão de empreendedor, chegar realmente com uma comunicação adequada, uma comunicação de gestor, para você falar com outro gestor, e aí vocês entrarem em um consenso sobre os serviços que vocês vão trabalhar em conjunto. Porque é isso que é, né, na verdade. E as pessoas não têm essa noção, não têm essa visão. Então, infelizmente, acaba perdendo muito serviço, né, ou chance de trabalhar. Às vezes você não consegue fazer um atendimento volante ali naquele estabelecimento pela forma como você conversou, ou com quem você falou. Né? Então, essas são as questões principais. E às vezes o pessoal acha que é muito... Se apega muito naquele diferencial de que o profissional, às vezes, um gastro. Ele é mais completo do que eu porque ele faz endoscopia. Porque ele tem tal equipamento, porque ele faz tal exame. Mas é justamente isso, às vezes a disponibilidade do profissional que está ali para conversar, para atender, para fazer essa assessoria em conjunto, tanto com os clínicos quanto com o cliente de pós-venda, que vai determinar quem é que vai ficar atendendo como parceiro ou não. Justamente. Porque, assim, o que mais a gente conhece é profissional bom, que tem tudo em questão de equipamento, em questão, enfim, de todas as especializações do mundo, mas é o cara que quando todo mundo precisa, ninguém consegue falar com ele. Ou é o cara que vai, faz endoscopia, nesse caso, né, do exemplo do gastro, e some da clínica, desapareceu.
Depois ninguém consegue um retorno com ele para falar com o cliente, deixa todo mundo na mão. Então, a tendência é que essa parceria ela vá se enfraquecendo. Exato. E é isso que as pessoas não entendem, né? Elas se baseiam muito de, não, eu tenho o equipamento, vão precisar de mim, quando precisar vão me chamar e eu vou resolver. E não é bem assim que funciona, né? O pessoal precisa de braço muito além do que um equipamento. Claro, sem dúvida, né? E a chance de dar errado é muito maior do que de dar certo. Por isso que a gente tem que se precaver desde antes já. Entendeu? Eu falei primeiro, como eu disse, é uma sequência de passos, né? Eu ia chegar isso mais para frente. Mas acho que como tem o gancho aqui, eu acho interessante falar. Em um primeiro momento, a gente tem que conversar com esse gestor. Deu certo? Beleza. Aí sim a gente vai começar a acessar agora os outros colaboradores. Porque eu preciso ter uma conversa com o clínico, eu preciso ter uma conversa com o veterinário da internação, com a recepcionista, entendeu? Quem que vai fazer a agenda? Sou eu ou são eles da clínica? Entendeu? Tudo isso, se não for combinado, se não for pensado como um passo a passo, já começa tudo errado. Uhum. Então tem uma sequência lógica que precisa ser feita ali pelo veterinário volante, que não é óbvio para todo mundo, e o gestor não está esperando isso também. Por quê? Ele está acostumado com esses milhares de volantes que vêm de qualquer jeito, nem senta para conversar ou manda uma mensagem. Tiago, estou fazendo atendimentos de anestesia. Se precisar, me avise. Não vou chamar nunca, cara. Um cara não vai nem lembrar no outro dia, né? Que teve ali. Não vai nem lembrar. É aquela questão do cartão. O cartão foi utilizado durante muitas décadas, né? Como um cartão de visita, por exemplo. Hoje em dia, realmente, eu nunca guardo um cartão e quando eu lembro do cartão, eu não acho. Então é muito complicado isso daí também, né? Tem outras formas de nós estarmos sempre aparecendo ali. Com certeza. Principalmente hoje, com questão de WhatsApp e rede social, é muito mais fácil de fazer essas aparições, né? Mas sim, essa questão de realmente se fazer presente, ela é essencial, né, Thiago? Então, não é numa visita única que tu vai estabelecer um vínculo com aquele lugar. Então, muitas vezes, eu já fui uma vez, não me chamaram, já larga a mão, nunca mais tenta. Não é assim. Que nem tu falou, é uma série de pessoas que passam por ali todos os dias. Então, para ser lembrado, tem que ser visto, né? Justamente. Então, não tem outra forma. E exatamente isso também, você tem que pensar no que é o não habitual, se você quiser se destacar. Então, por exemplo, o que eu vou trazer? Eu sou um anestesista muito bom. E aí, quem está falando isso para mim é você. Não vou acreditar em você. Entendeu? Então, dependendo do perfil do gestor, eu trazer alguns casos, que normalmente os gestores são veterinários, né? A grande maioria. Então, olha, teve esses casos aqui, eu tenho alguns casos para explicar para você, para te mostrar, para te demonstrar o meu trabalho, foto, vídeo, entendeu? Bem bacana. Por quê? Às vezes o gestor que está ali, ele é clínico geral, ou ele é clínico de grandes, entendeu? E abriu uma clínica e agora está só com a clínica. Aí você chega para ele e você fala que você faz um procedimento super avançado, na cabeça dele ele nem imagina o que é. Aí a hora que você senta, que você mostra, fala, olha, tem toda a parte de antisepsia, tá vendo aqui? Eu uso esse tipo de material aqui, papá, olha, meus clientes responderam assim, tive um caso assim, essa já é outra questão. A pessoa já vai olhar diferente, fala assim, bom, não conheço os 10 volantes que vieram, mas a Tuane me trouxe muito mais argumento. Sim, com certeza. E aqui também, nessa questão da apresentação, Thiago, de novo, puxando um pouco para o meu lado, uma coisa que eu vejo que as pessoas não pensam é de já chegar realmente com um projeto de parceria estruturado. Isso. Que é realmente uma proposta de como que a gente pode trabalhar junto e ser bom para os dois. Né? Exato. E isso entra uma questão geral de valores, de porcentagem, como é que vai ser? Vai ser repassado alguma coisa para a clínica? É aluguel de sala? É de realmente não ser só uma apresentação, é ser quase que uma negociação. É apresentar como tu trabalha, os teus valores e como tu falou, o que essa clínica, esse hospital vai ter de vantagem comigo ali dentro. Então eu vou atender aqui, sei lá, vou te repassar 20% da minha consulta, mas todos os exames que eu pedi vai ser aqui, a internação vai ser aqui. Então, vim já, de novo, com essa visão, como tu falou, né? Tanto da gestão, essa maturidade de realmente entender como é que o negócio funciona e saber o que é importante para o outro lado. Justamente, né? E você trazer também essa parte...
Porque assim, pessoal, você tem que entender. As pessoas pensam assim, Tony, eu vou virar volante. Então agora eu sou volante e anestesia. Eu vou lá no dia que eles me chamam, anestesia, acabou a anestesia, tô o relatório, tchau. Não. Você tem que encarar isso como se você fosse um colaborador ali de dentro. Entendeu? Claro, cada um vai ter as suas respectivas responsabilidades, que são diferentes e muito diferentes. Sim, mas se você não encarar isso com uma responsabilidade de gestão profissional, você não consegue desenvolver. Você sempre vai ser, então chama o Thiago, então, já que ninguém consegue vir, chama o Thiago ali mesmo. Entendeu? Diferente, igual você falou, quando você traz uma proposta, quando você já sabe as dores da pessoa ali, do gestor e da equipe também, que são as mesmas, né? Você pode falar melhor que eu, mas de clínica para clínica, hospital para hospital, o que muda é o endereço. Né? Os problemas normalmente são repetidos. Sim. E aí essa questão de trazer isso já estruturado como uma parceria, como se fosse dar certo. Então vai dar certo. Só não vai dar certo. A única pessoa que pode me impedir de dar certo é você. Porque, ó, eu tô te dando tudo mastigado. Você só vai ganhar comigo aqui dentro. Entendeu? Esse é o tipo de apresentação que tem que ser. E aí entra educação, forma de falar, tom de voz, entendeu? Postura. Apresentação. Tem tudo isso. As pessoas não dão tanto valor assim nessa questão. Já teve vários, inclusive, né, volantes que foram me conhecer lá quando eu era gestor de pijama cirúrgico. Entendeu? E assim, tudo bem, eu sei que você trabalha de pijama, mas agora é uma reunião de negócio, certo? Nós não vamos operar um paciente. Nós vamos conversar sobre negócios, sobre lucro para mim, sobre lucro para você. E aí você vem lá com a roupa que você acabou de sair, tudo sujo de sangue, entendeu? Ou de remédio. Aí já dá uma impressão, fala, ué, mas na hora que você for conversar com o meu cliente, que eu atendo de camisa, de gravata, de jaleco, bem arrumado, barba feita, aí você vai atender desse jeito? Aí já é um pouco negativo antes mesmo de você começar a falar. Que é a linguagem não verbal, né? A pessoa já está analisando. Pijama de bichinho, né? Pijama de bichinho. Exatamente. Esse é outro ponto. Interessante. Tiago, tem algumas perguntas aqui do Instagram. Eu acho que dá para ir trazendo isso e a gente vai conversando um pouquinho sobre os tópicos. Mas deu para sentir bem assim. Eu conversei com alguns amigos volantes também para trazer algumas questões. E tem alguns pontos que são muito parecidos, né? Os problemas. Então, assim, eu sinto que tem uma pergunta aqui que traz bem essa questão, que um problema do volante. Claro, a gente sabe que essa questão de não ter uma equipe fixa, um ponto fixo, consequentemente vai atrapalhar bastante a comunicação. O hospital por si só muitas vezes já é bagunçado, se tiver que tratar com alguém de fora, mais difícil ainda. E no meio de tudo isso tem um cliente, né? Tentando resolver um problema. Aí tem uma pergunta aqui que fala, mais uma reclamação, na verdade, que é: encaminho o paciente para internação e nunca mais falam comigo sobre o caso. Como é que a gente resolve essa questão da comunicação interequipes, interprofissionais, aí, quando o profissional não está em loco, né? Não está no hospital? Sim. Isso é algo complexo. Né? Dos dois lados eu vejo, tá? Como eu tive dos dois lados, eu sei o que a equipe do hospital, da clínica sofre, e eu sei também o que o volante sofre. Geralmente falha na comunicação mesmo. Desde o início, né? Depois da apresentação, de se reunir com a equipe clínica, explicar como você trabalha. Você está explicando? Os clínicos sabem a forma que você trabalha? É importante, agora você trabalha com eles. Entendeu? Por mais que você seja especialista, por exemplo, vai fazer um atendimento pontual, vai acompanhar os exames, os retornos, vai ter outro veterinário ali, outro braço seu agora, como você é volante, que você criou esse vínculo, que vai estar o tempo todo em contato com esse cliente, com o paciente. E vai tomar vai ter que tomar algumas decisões em alguns momentos. Então, essas decisões estão alinhadas? Você sentou com o clínico, com esse veterinário para conversar? É chato, pessoal, eu sei que é chato. Né? A gente não quer isso, a gente só quer trabalhar. Mas como a Tony falou, a partir do momento que eu virei volante, eu tenho que pensar diferente, tenho que pensar fora da caixa. Entendeu? Eu já tenho que prever e prevenir possíveis complicações. Então, por exemplo, se a equipe que eu trabalho sabe como eu trabalho,
já metade dos problemas já vai diminuir. Entendeu? Segundo ponto, o quão presente eu estou depois que termina a consulta. Entendeu? Eu faço a consulta, vou embora, desligo o celular e tchau, agora só dia 1º? Ou não? Quando precisa, tem alguns horários que eu estou à disposição, eu entro em contato para conversar, porque, pessoal, temos que educar as equipes. Esse é o ponto. Por quê? A equipe isso é uma coisa interessante. Muitas vezes a gente, como volante, acha que lá dentro do hospital só está o nosso paciente lá. Entendeu? E aí, a gente tem uma equipe de veterinários, só que tem 30 pacientes internados. E a gente quer que eles fiquem 100% em cima do nosso. E assim, a gente sabe que na rotina, na realidade da veterinária no Brasil, não tem como a gente ter tantos veterinários de internação, tantos colaboradores ali para ficar em cima de todos os pacientes, como se fosse uma UTI, né? Nem na medicina humana é assim. Então, a gente tem que estar presente. Eu tenho que demonstrar preocupação. Então, o quanto eu estou indo conversar com esses veterinários, certo? Ah, Tiago, mas vou ter que ficar ligando toda hora e tudo mais? Aí é questão de opção. O que eu vi como algo que ajudou bastante os locais onde eu trabalhei? Grupo de WhatsApp, entre veterinários, só, sem cliente, tá? Já vi em alguns lugares... O TI faz muito isso, né? Oi? O TI faz muito isso. O TI e internação, né? Internação, que é só internação, eles fazem bastante. Sim. Mas eu já vi em alguns lugares que eles colocam junto o proprietário. Sim. Até dá para colocar, mas só que assim, tem algumas informações que não dá para passar pelo proprietário. Né? Tem que ter bastante cuidado. Tem que ter muito cuidado. Então, o que a gente fazia? A gente montava um grupo com os veterinários que vão ter acesso a esse paciente, que vão cuidar desse paciente, junto com o veterinário volante, com o encaminhador ou com o especialista. E aí, é questão de educar. Olha, Tuane, eu estou internando esse paciente aqui, eu fiz esses exames aqui, joga tudo lá no grupo, para quem precisar conferir, tá tudo lá, né, fácil. E assim, ó, pode me mandar mensagem a hora que for. Tá bom, então eu vou mandar. Principalmente se for um hospital 24 horas. Não, ó, tem alguns momentos que eu estou disponível, outros momentos eu não estou. Ponto final. Entendeu? Aí vai depender da sua vontade de estar ali presente, né? Sim. Porque também, assim, confesso que tem hora que é complicado. Você tá lá no 24 de dezembro, aí as pessoas estão ligando e tudo mais. Tudo bem, eu me propus a fazer isso, então eu vou atender e eu vou dar o meu melhor. Sim. Ah, não, eu tenho horário, eu atendo só em horário comercial, até, sei lá, 9 horas da noite, depois disso só amanhã cedo. Então tá bom, então explica isso para a equipe. Se acontecer algum problema, se acontecer alguma complicação, o que você quer que eu faça, Thiago? Ó, se acontecer isso, eu quero que você faça isso, se acontecer isso, eu quero que você faça aquilo. Ponto. Agora eles têm autonomia, entendeu? Porque se não for nada tão complexo, tão arriscado, dá para esperar até conversar comigo de novo. Então é tudo uma questão de educar a equipe, a forma como eu trabalho. Mas tudo isso precisa de muita comunicação. Na vida real a gente sabe que isso é bem complicado, né, Thiago? A gente já ficou bastante tempo dentro de hospital, e aí eu vou comentar para botar fogo na fogueira mesmo. Que dentro de hospital, principalmente a gente que também teve essa afinidade por parte de internação, UTI, a gente sabe que a equipe do hospital muitas vezes não colabora. É algo cultural. Então, que existe essa birra, né? Mas principalmente quando é encaminhado de outro hospital, né? Eu lembro que isso era uma coisa que, quando a gente trabalhava junto, era muito realmente preconizado no hospital, que era manter essa comunicação, né? Com quem encaminhava. Porque, por mais que tu não goste da pessoa, que tu não concorda com o trabalho da pessoa, tu tem que reconhecer que ela tá te encaminhando, ela tá confiando em ti aquele caso, né? Só que é uma mentalidade que, na prática, a gente sabe que não acontece, né? Não existe. O que existe é a birra da parte dos veterinários clínicos ou da internação, que não querem perder tempo falando com aquele cara que encaminhou, né? Então, a gente sabe que na prática, isso fica difícil, porque é totalmente bilateral. E aí eu puxo de novo para o meu lado que isso realmente é falta de gestão, é falta de processo dentro da empresa, dentro do hospital, da clínica, né? É falta da visão daquele que está na frente de que o próprio serviço terceirizado de volante poderia ser melhor
se aquela equipe colaborasse mais com aquele terceirizado, aonde todo mundo sairia ganhando, né? Então, aonde que vai respingar, principalmente problema de comunicação com o cliente? No hospital, né? Porque a hora que aquele cliente que está com o animal internado tiver dúvida, provavelmente a comunicação dele vai ser facilitada com o hospital. E se ele tiver problema com aquele volante, no fim a gente sabe que ele também vai cobrar do hospital, né? Ele não vai catar o volante, que às vezes nem teve um contato direito para saber o que está acontecendo, vai recair no hospital. Então, tem que ter uma mudança de mentalidade por parte dos veterinários que estão do outro lado, de que aquele cara ele não é um inimigo. Bem pelo contrário, ele é alguém que tem que ser melhor utilizado, né? Para resolver aquele caso, para resolver esses problemas e, inclusive, muitas vezes, para ter uma melhor comunicação com o tutor. E a gente sabe, até esse é um outro ponto aqui que respinga nessa parte de comunicação, mas que os volantes sofrem bastante, que acaba que muitas vezes o clínico ele vai indicar passar pelo especialista, passar pelo terceirizado, enfim, e o cliente que está ali, ele sente isso muito forte como uma esperança de resolução do caso, né? É aquela questão assim, quem estava até aqui agora não consegue resolver, vão chamar alguém de fora e essa pessoa vai solucionar meu problema. E é por isso que eu vou pagar mais 300, 400, 500 reais. E aí entra uma outra falha de comunicação, tanto da equipe que está encaminhando para o especialista, quanto às vezes do especialista que está pegando o caso, que é esse alinhamento do prognóstico e da expectativa que de fato se tem sobre aquilo ali que está acontecendo com aquele paciente, né? E até teve uma pergunta aqui, teve um comentário, que é o tutor que pergunta por que pagou pelo especialista se ele falou a mesma coisa que o clínico já tinha falado. Então a gente sabe que isso é a realidade também do volante, que para o cara que está do outro lado não é fácil. Então a equipe muitas vezes já tentou de tudo. A gente sabe que, na realidade, eles encaminham sim para o especialista quando já não sabe mais o que fazer, né? Quando a coisa já está nas últimas, já está perdida. E aí, o volante terceirizado, às vezes, não consegue conversar com a equipe, porque a equipe é fechada, vai conversar com aquele cliente, acaba muitas vezes, de fato, repetindo o que já foi falado, porque realmente pode ser o caso, né? Às vezes não tem nada diferente para ser feito, mas, e aí acaba caindo de novo em cima do volante e piorando a relação dele com a equipe. E aí a gente começa a ver que é um ciclo sem fim, né? Do problema do volante com o clínico, com o cliente, e não aparece ninguém para resolver isso. Não tem ninguém que tome essa iniciativa de entender onde é que está a raiz do problema, a origem do problema. Mas nesse caso aqui, dessa percepção do cliente que não está vendo o valor do especialista no caso, onde é que você acha que está a falha? Geralmente. Essa é uma situação complexa. Por quê? Depende. É uma situação que, assim, na verdade, é uma situação que não depende só de você como volante, como profissional. Mas é uma situação que acontece bastante, inclusive, até puxando um pouquinho do que você falou antes, né? O que eu via muito é assim, o protocolo do especialista, o protocolo do volante é muito diferente do protocolo que a gente faz aqui normalmente, entendeu? E isso já gera um problema, já gera uma birra, né? Mas por que ele quer que faça assim? A gente sempre fez desse outro jeito, entendeu? Então isso já respinga nessa questão. Falta de alinhamento do volante, mas também da equipe, tá? Aí vai depender, né, Tuane? Por exemplo, se eu sentei com a equipe e expliquei como que eu trabalho, como que eu faço os procedimentos, por exemplo, vou precisar fazer uma infusão de medicamento, de analgésico no paciente pós-cirúrgico porque foi muito dolorido. Será que a internação vai saber fazer? Ou será que eles vão fazer da mesma forma que eu? O que eu fazia nesse momento? Eu ia lá e falava, quem que vai ficar responsável por esse paciente? A Tuane. Tuane, vem aqui, ó, eu quero que você faça isso daqui. Aí eu te ensino, entendeu? E vai fazer. Se der algum problema, agora eu sei de quem é a culpa. Porque eu te ensinei a fazer, certo? Agora, se eu não faço isso, se eu não tiro um tempo para ter essa responsabilidade, falo, ó, Tuane, faz um Filk aí para mim, tantos microgramas por quilo minuto, e depois a gente vai vendo. Às vezes você nem sabe, às vezes você nem tem uma bomba de infusão lá de seringa, por exemplo. Sim. Entendeu? Como que você vai fazer isso? Então, tem os dois lados. Os dois lados. Primeiro, o volante ele tem que entender que o clínico, que o corpo clínico, às vezes que eu quero dizer sempre, não sabe tanto quanto ele sobre aquele caso, porque ele estudou só para isso.
Ele se especializou nessa questão. Então vamos pegar um nefrologista. Eu entendo de doença renal, mas eu não entendo tanto quanto um nefrologista, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, todos esses alinhamentos, dentro da minha experiência, tem que ser feitos antes. Então, Tiago, vamos pegar nefrologista. Preciso que você venha atender um paciente aqui no hospital. Tá, beleza. O que já foi feito? O que já foi falado para o cliente? Entendeu? O que ele questionou já? Eu preciso saber tudo isso antes de eu sentar a primeira vez com o cliente. Entendeu? Aí eu vou explicar, olha, Tuane, o seu paciente está assim assado nesses exames, foram feitos exames que eu vou precisar repetir, que não tem como, outros exames que foram feitos não vou precisar, mas é uma doença grave, é uma doença que geralmente só piora, entendeu? E aí já vai pintando de preto a situação. Eu sempre dessa opinião, você sabe disso, né? Então, ó, eu já vi muitos pacientes que estavam muito melhores que o seu, inclusive, piorarem e até vir a óbito. Então a pessoa já dá aquele choque, entendeu? Principalmente nessas doenças que são mais difíceis que não tem tratamento, né? Só tem um controle, estabilização, etc. Então você já tem que dar esse choque de realidade, claro, de uma forma acolhedora, para a pessoa não falar, nossa, é um terrorista veio aqui falar comigo, né? Então você explica tudo isso, a pessoa tem que entender o que é a doença, o que pode acontecer, quais os caminhos que o organismo pode tomar. E ela tem que entender também que o que vai acontecer não depende 100% do tratamento. Não depende 100% de intervenção, depende do organismo. Então, por isso que tem pessoas que tiveram Covid e morreram, e eu tive Covid e estou vivo. Entendeu? Por quê? Não, porque biologia não é matemática. Entendeu? Então, isso tem que ficar muito claro, né? E a partir do momento que esse alinhamento, que essa conversa acontece previamente, aí sim, a chance de ter um problema é muito menor, muito mais branda, e se acontecer alguma coisa, como já foi tudo muito bem conversado, fica muito mais fácil de entender. Oi? Com fica certeza. Muito ver, né? Cai naquela questão que a gente conversou sobre a vacina. Lembra? Deu um abscesso, um nódulo lá na vacina. Foi explicado antes? Sim. Que poderia? Foi. Ah, então tá bom. Então eu vou sentar, vou abordar o cliente de uma forma. Não, ninguém avisou nada. Putz, então vai ser bem mais complicado. Né? E aí, nesse caso da pergunta aqui, né, que a pessoa falou, quando o cliente reclama que não viu valor porque tu repetiu a mesma coisa que o cliente já tinha falado, que pode acontecer. Eu acho que justamente esse é o momento, né, Thiago, de reforçar o que foi falado antes, como, ok, estava correto, é isso mesmo, explicar o prognóstico e os próximos passos, mas aproveitar esse momento para, até o que tu comentou, dar um acolhimento maior para a pessoa. Sim, dar um atendimento um pouquinho mais diferenciado para essa pessoa, né? Então, de novo, claro, às vezes pode acontecer que a pessoa está te vendo ali como a última esperança, mas até a gente trouxe isso na outra live de comunicação, que às vezes o que a pessoa precisa ali não é nem tanto o conteúdo da tua mensagem, mas é a forma como tu vai falar, né? Justamente. É aquele acolhimento, aquela historinha que eu contei lá de, eu falei pro cliente que eu não sabia o que estava acontecendo e ele me adorou mesmo assim. É porque é a forma como tu atende, né? Então, muitas vezes, o que o cliente não percebe ali realmente é um diferencial no atendimento. Então, não é tanto o fato de tu ter repetido a mesma coisa que o clínico, mas às vezes pode ter sido um atendimento meio frio, um atendimento meio distante. Então, que realmente ele fala não valeu o meu dinheiro. Não valeu, porque além de ouvir a mesma coisa, eu não recebi nem nada mais. Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, para os mentorados em curso, né? Com relação ao cliente entender que você está do lado dele. Né? Ele entender que você está entendendo a dor dele. Porque Sim. ele está passando por uma dor. Ele está passando. E todos os clientes vão passar, porque ou o paciente está doente, ou esteja melhorando ou piorando, ele está passando por uma situação de doença, ou ele vai fazer uma cirurgia, por exemplo, está rígido, mas vai operar. Putz, estou preocupado. Tem gente que nem opera por medo e tudo mais. Então ele está precisando desse conforto emocional. E isso é através de você identificar como o cliente está nessa situação, nesse momento, e abordar ele da maneira correta, tá? Sim. Outra coisa que você falou
Putz, fugiu aqui a palavra. Mas quando a forma como você fala é mais importante, como eu sempre digo, do que o que você está falando. Sim. Certo? Então, às vezes, o cliente, até os colaboradores, muitas vezes, eles sabem até a parte técnica, mas o veterinário, não só o veterinário, tá? De qualquer área, mas principalmente da área da saúde. Isso eu percebi fazendo muitos cursos, muitas mentorias para hospitais humanos, por exemplo. O que acontece? Conforme você fica mais aprofundado na sua área, no seu nicho, existe uma tendência natural de você ficar mais frio mesmo. Sim. Entendeu? Você fica muito mais técnico. É difícil você se falar fora do técnico. Uhum. E às vezes não é isso que a pessoa precisa ouvir. Com certeza. Ela quer saber a resposta assim, vai melhorar ou não? E aí você tá lá falando de taxa de filtração glomerular, de íris, os últimos Surviving Sepsis Guidelines que saíram em 2000, entendeu? Mostrando trabalho. Então, é isso que eu falo sempre. Às vezes a comunicação acontece, mas não gera uma conexão real. Sim, e é isso certeza. Que os clientes estão atrás, e é isso como nossa parte é identificar isso e entregar para ele o que ele está procurando. Com certeza. E aí, aqui ainda dentro do consultório, Thiago, tem uma pergunta que é muito boa, que é o tipo de situação que só quem já viveu sabe, né? Que é como falar para o tutor que a explicação que o clínico deu no primeiro atendimento é errada. Aqui pega o mesmo gancho, né? Primeiro o cara reclama que tu falou a mesma coisa. E agora o problema é quando tu pega aquele atendimento que a explicação que o clínico deu não tem nada a ver com nada. E aí tu tem que começar a conversa do zero, mas tu não pode ser antiético, sim, né? Sim. Tu não pode, né, em bom português, colocar fogo no rabo do clínico, ali pro cliente, até porque isso vai queimar o hospital, né? Geralmente tá atendendo no mesmo local. E você trabalha. Exatamente. Que no fim tu também acaba perdendo a credibilidade por conta disso. E aí, como é que a gente conduz essa situação? Isso aí eu não tenho saudade. Tá fácil hoje as perguntas, hein? Tá. Na verdade, assim, depende. O que já foi falado, o que o cliente falou, entendeu? Como foi falado tudo isso, tudo vai impactar, certo? O que o cliente entendeu, né? O que ele entendeu, exato. Então, assim, como que eu contornaria essa situação? Depende. Por exemplo, vamos supor, sei lá, foi passada a informação para ele que, vamos pegar a parte que estão falando de nefro aí, que 2 de creatinina é normal. Tava 5, baixou para 2, agora, nossa, tá melhorando. Né? E não é a realidade. Então, por quê? Porque a gente sabe que isso é só um marcador, tem outras formas de avaliar, não é só a creatinina. Beleza. Como que eu abordaria esse cliente? Eu falaria para ele, primeiro, depois de saber todas as informações, tudo que foi conversado primeiro, como a gente falou na outra live, né? Para eu entender realmente o que ele está questionando, né? E aí eu ia sentar com ele e ia falar, olha, realmente já foi avaliado dessa forma. Mas quem não é especialista, é difícil encarar um caso clínico desse da forma que o especialista encara. Então, eu tenho mais ferramentas para trazer, para avaliar e para te passar o real caso que está acontecendo do que o clínico geral, por exemplo. Entendeu? Então, quer dizer que ele errou. Realmente, baixou mesmo a creatinina, não baixou? De 5 para 2. Mas isso não quer dizer o que você entendeu. E agora eu estou aqui para te explicar exatamente o que vai acontecer. E aí, ouvir a pessoa, né? Ó, qual que é a sua dúvida? Qual que é o seu questionamento? Deixa eu entender melhor o que você tá. Aí a pessoa vai voltar naquele tópico do última live. A pessoa vai ali descarregar. Aí você vai, através de ferramentas de comunicação, entender realmente o que é o problema. E aí você vai trabalhar em cima disso. Eu sempre ouvi muito, concordo com a pessoa, trago ela para o meu lado, realmente, não, nossa, entendi, seu questionamento é válido, né? Valido o questionamento, e aí, dependendo do que foi dito, a gente vai tentar reorganizar. Mas normalmente eu faço isso, então eu dou, não uma enrolada, mas claro, se não foi um erro muito grave, né, Tony? Se foi muito grave, tem que assumir, como eu disse, erro é erro, independente de quem fez. Foi um erro, já fiz uma reunião com a equipe, para não acontecer mais isso, papapá, beleza. Não foi um erro, foi só uma falha comunicativa. Então, beleza, vou expor isso, explico
essa diferença, né, de abordagem do especialista para um clínico geral, por exemplo, e aí, a partir daí, a gente já começa a focar nos próximos passos. A pessoa vai ficar brava, vai ficar estressada, mas a partir do momento que ela perceber que você está realmente preocupado em melhorar a vida do paciente, isso começa a perder um pouco de força, né? Essa questão da informação foi passada errado. Foi passada errado, mas já verificamos, já foi acertado e agora a gente está no caminho certo. Então, o foco tem que ser isso. Mas vai ter um momento ali de ira que tem que controlar, né? Aí vai depender do que foi falado, a intensidade. Mas Com certeza. Acontecia muito isso acontecia muito no hospital, principalmente em hospitais grandes, né? Quanto mais gente, maior a chance de ter dificuldade ali na comunicação. Com certeza. Mas isso que tu comentou, Thiago, eu acho que é uma coisa que é muito importante de quem estiver assistindo como volante, padronizar na sua rotina, que é do momento que a pessoa entra no consultório para começar realmente o atendimento contigo, já iniciar perguntando o que a pessoa entendeu até ali. Que eu tenho certeza que é uma coisa que não acontece no dia a dia. E isso faz total diferença, né? E isso vai refletir no que a gente vê de reclamação aqui do pessoal que mandou pra gente, do clínico do cliente que depois vem questionar o que foi falado, né? Porque sai falando que entendeu, mas não entendeu, lembra de alguma coisa que o clínico falou e não sabe mais se foi isso, se não foi. Então, tudo isso a gente consegue evitar realmente primeiro ouvindo a pessoa, né? Deixa ela falar tudo que ela entendeu, porque tanto o clínico pode, de fato, ter comunicado errado, quanto a pessoa pode ter entendido tudo errado até ali. Né? Claro. Então, essa é a hora realmente de recomeçar. Mas aí pega o outro link que a gente falou antes, que é a importância de conversar com quem fez esse atendimento, né? Então, porque se eu não sei o que de fato o clínico falou, ou o que o outro especialista falou, ou o que essa pessoa já enfrentou até agora, tu vai começar muitas vezes do zero e aquilo ali já vai começar com uma conversa conflituosa. Então, primeiro, tem que pensar se a pessoa está indo para o especialista, ela já está com um caso mais complicado do que ela gostaria, porque o clínico não conseguiu resolver, ela já está gastando mais do que ela gostaria, porque ela já teve que ir para o especialista, então ninguém vai chegar ali feliz. Para chegar ali, tu já começar a falar alguma coisa atravessada e a pessoa já não te ouvir mais nada e já não muitas vezes nem quer continuar o atendimento contigo, né? Que é alguns relatos aqui que eu já peguei. A gente sabe que isso é muito fácil de acontecer, é muito rápido. Acontece muito. Acontece muito. E acontece por conta desse tipo de falha, né? Você vê, você está puxando. Uma outra questão que pode falar. Você está puxando a sardinha para a gestão, né? Mas você vê, naturalmente a conversa flui para a parte de comunicação. Porque sempre. Eu não lembro de verdade, né? Desde que não seja um erro assim técnico, né? Cirúrgico, sei lá. Cortou uma artéria que não deveria, beleza. Mas a maioria dos conflitos que eu vejo dentro da área da saúde, principalmente na veterinária, é por conta de falha comunicativa. Sim. Entendeu? Alguém deixou passar uma informação a mais ou a menos que gerou tudo isso. Então, a prevenção disso é muito mais barata do que você intervir realmente, né? Porque aquela frase que você falou, até anotei aqui, que é até acontecer o problema, tudo é explicação. Depois que acontece o problema, tudo é desculpa. É exatamente isso. A pessoa não quer nem te ouvir. A pessoa não quer nem te ouvir naquela hora, ela só quer agredir. Então, você tem que tirar ela desse quadro, desse nível de estresse. Isso, Tony, como a gente conversou, não é porque eu quero tirar que eu vou tirar. São ferramentas que você tem que usar. De comunicação mesmo. Uma delas é a escutativa, você escutar prestando atenção, que é difícil, tá? Eu sei porque nos cursos, nos treinamentos, eu faço dinâmicas com o pessoal e eu coloco eles lá para ficar 2, 3 minutos ouvindo, só ouvindo, prestando atenção, sem ficar pensando no que vai falar. As pessoas não conseguem, começa a dar coceira. Porque a gente já quer... Não, mas por que você fez isso? Quem falou aquilo? Mas quem deu a autorização? Calma, escuta primeiro. A pessoa nem chegou no que ela queria te falar ainda. Sim. Gestores têm um problema com isso, né? Sim. Então, assim, a partir disso, que você aprende que se comunicar bem é treino, é uma ferramenta, aí você começa a aplicar e começa a ver resultado, né? Como você disse, a gente já foi forjado no fogo alto. Então, a gente aprendeu tudo apanhando. Então, nos últimos anos, o cliente falando para mim, destruindo e falando que vai chamar a polícia e tudo mais, e eu lá pensando, nossa, será que vai demorar muito?
Porque assim, eu já sabia como resolver, só que você tem que dar esse tempo para o cliente desabafar, para ele tirar aquilo de dentro dele, abaixar a energia e você reconciliar com ele. Então, nesse momento, como já virou comum para a gente, que treinou muito isso, aí a gente fica lá, ai, Maria, será que eu recolhi a roupa? Tá chovendo. Né? E fica uma coisa, se parece até muito frio, que você não está, tá desconectado, mas não é. É uma questão de entender os processos, entender para o que aquilo está se encaminhando, né? Com certeza. Depois que a gente já passou por certos infernos, não é qualquer diabo que queima a gente, né, Thiago? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, a gente não vai conseguir acabar os que mandaram. Tinha algumas ali que eu nem botei no print, mas tem uma que é muito boa. E é porque eu já passei por essa situação, eu tenho certeza que tu também. E é muito a vida do volante isso aqui, que é, atendi em uma clínica que tinha muita coisa errada acontecendo. Fiquei com medo de falar e não me chamarem mais. Cara, isso aqui, eu lembro uma vez que eu fui anestesiar numa clínica que era muito infeliz. Era muito. Mas beleza, era um caso, nem lembro o que era, acho que era um sistema ortopédico. Aí eu cheguei lá, a clínica era direitinha até. Eu falei, ó, eu vou, mas precisa ter tudo na clínica, né? Eu não vou só de corpo presente, né? Meu corpo, meu talento. Não, beleza, tem tudo aqui. Cheguei lá na clínica, realmente, estava tudo certinho, comecei a organizar as coisas e tal. Estava já com o animal na mesa, e era um caso que eu ia fazer uma peridural. Aí eu cheguei pro cirurgião, e aí eu lembro que eu pedi assim, viu? Eu preciso de uma luva estéreo para fazer o bloqueio. Aí eu vi que ele ficou com uma cara muito estranha. Eu falei, não, pode, se não tiver 6,5, não tem problema, né? Pode ser 7, já dá. Cara, eu vi que ele ficou com uma cara assim, eu falei, meu Deus. Ele, não, é que não tem. Aí eu fiquei pensando, como assim não tem? A gente vai fazer uma cirurgia. Cara, a hora que ele tirou a caixinha de isopor, quem é mais antigo sabe o que eu tô falando. A caixinha de isopor com formal dentro e luva de procedimento, cara, eu tava muito longe. Eu tava muito longe da verdade na mesa. É uma situação, de novo, é só quem viu sabe. Né? Já e aqui, principalmente, a vida do cirurgião e do anestesista nesse ponto. Quem é especialista de outras áreas mais clínicas, que também faz a parte de internar animais em lugares, a gente sabe que é triste, é crítico. Nossa, eu lembro uma história de uma amiga que é cirurgiã, e ela chegou para operar uma vez, ela e uma outra menina. Acho que foi em Porto Alegre isso. E a hora que elas entraram no centro cirúrgico, era uma mesa com um jornal em cima, cara. Assim, é muito complexo falar disso, é muito complexo. Mas e aí, se tu vai atender num lugar, daí a pessoa falou aqui, tinha muita coisa errada acontecendo, mas fiquei com medo de falar e não me chamarem mais. Aqui eu vejo vários cenários, né? Você quer começar aí comentando? Cara, é assim, eu vejo isso muito... A gente está ali trabalhando para trazer um benefício para os nossos pacientes. Sim. Então, assim, eu tenho que ter alguns valores... Sim. Que são imutáveis, entendeu? Esse procedimento que eu vou fazer vai ter um risco muito alto por causa do ambiente, então eu não vou fazer, entendeu? Então a gente tem que ter esse nível ético dentro da gente, por mais que, mas se eu falar, a pessoa não vai mais me chamar e tudo mais, mas está valendo a pena você atender ali? É isso que você tem que pensar. Então, você consegue fazer o seu trabalho de forma adequada? Né? Logo que eu saí da residência, como meu filho tinha acabado de nascer, eu fui trabalhar lá onde eu me formei, em Bandeirantes, né? E aí uma das clínicas lá. E aí o dono, que era veterinário, mas já não atendia há muitos anos, ele queria que eu operasse na mesa de atendimento. Entendeu? Eu falei, eu não vou operar. Não vou, sinto muito. Não, mas dá, mas meu irmão opera. Eu falei, então você chama ele para ele operar. Eu não vou operar. E ponto final. Ou você faz um centro cirúrgico adequado, mínimo, ou não vou. Então tá bom, então não vai. Aí eu fiquei um tempo depois, ele acabou fazendo, aí eu comecei a operar também lá, né? Bem precário, mas tinha o básico, sabe? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que eu acho que é a questão da pergunta, se falo ou não falo, né? Você tem que pensar assim, ó. Depende. Se já tá péssimo, mesmo se você falar e der certo, a pessoa fizer ali a correria, fizer os ajustes,
não já vai ficar ainda muito abaixo do mínimo. Entendeu? Vale a pena, será, você falar? É isso que você tem que pensar. O quanto os seus valores ali, o que você acha correto, está acima da sua imagem, né? Eu, com a abordagem correta, falaria. Entendeu? Falar, ó, infelizmente, Tônia, ó, seguinte, tem algumas coisas para conversar com você. Eu trabalho de uma forma, mas tem um jeito de falar. Não é chegar e falar assim, nossa, sua clínica é extremamente porca, não existe operar com jornal, não existe mesmo. Mas tem uma forma certa de você abordar isso. E aí, para a pessoa entender, ó, tem alguns ajustes que eu preciso, se você quiser que eu continue trabalhando aqui. Eu quero muito, mas eu preciso de um mínimo, não é por causa de mim, é por causa do paciente. Eu jurei quando me formei, né? Aí mas é complexo. Tem casos que é melhor não falar e nunca mais voltar ali, porque você sabe que é só B.O. Aqui eu vejo alguns cenários. Eu concordo plenamente contigo. Se é uma coisa assim que tu vê que, cara, é muito fora, inclusive eticamente falando, né? Sim. Se for possível, cai fora, quanto antes, né? Eu acho importante falar também, rapidinho, que não estamos falando só de estrutura física, né? A gente está falando também de abordagem de clientes, de conversa, de como vai ser abordado, do que vai ser mostrado ou não para o cliente, a transparência e a honestidade do local. Sim, eu acho importante. Com certeza. Também. E concordo com o que tu falou, porque mesmo aqui, claro, caso de cirurgia é ainda mais extremo, né? Mas, pô, tu vai operar num lugar que não tem o mínimo de material, não tem o mínimo de infraestrutura. Ou pega a própria internação. Às vezes o centro cirúrgico tá ok, mas a internação é um lixo. Cara, tua cirurgia não vai dar certo. Seu tratamento não vai dar certo. É o teu nome que tá ali. Né? Então, se for uma coisa muito absurda, eu concordo. Nem tenta mudar, né? Porque se tá tão absurdo assim, realmente a pessoa talvez não tá nem interessada nessa mudança. Agora, a jornada é muito longa para chegar no mínimo. Agora eu acho assim, daí também de novo puxando um pouco o lado da gestão. Se é uma parceria que eu acho que, ok, tem futuro, a parceria com esse local, enfim, com esse profissional. Tem muita clínica, Thiago, que eu aí falo mesmo pela minha questão da consultoria, às vezes locais menores, assim, que a pessoa tá tão no olho do furacão que ela tá cega com os próprios problemas que tem embaixo do nariz. Então, assim, ó, a pessoa tá no escuro se batendo nas coisas e ela não entende que o que ela precisa é trocar a lâmpada. Então, às vezes, vem alguém de fora e fala, cara, faz isso, só isso, que já melhora muita coisa. Às vezes, aquela pessoa, ela tá aberta para mudar. Seja o gestor, seja o cirurgião, seja quem for. Só que ela mesma não tá enxergando o próprio problema. Então, isso eu vejo como um ponto. Então, eu acho que se é uma parceria que tu vê que vale a pena investir, eu acho que vale sentar e conversar abertamente. Tentar. Só que, claro, daí tu tem que entender que tu tá fazendo parte dessa mudança, né? Então, tu vai sentar, tu vai conversar com a pessoa, tu vai falar, se de repente a gente fizer isso, mudar isso, comprar aquilo. Cara, se a pessoa tiver abertura, pô, sensacional. E eu conheço vários casos onde entrou um anestesista na clínica, como volante mesmo, nem ia ficar fixo. E começou a solicitar coisa para a direção, para o gestor, enfim, e a coisa foi. A pessoa não enxergava porque não era nem da área dela, então ela não entendia a necessidade de ter aquilo ali. Então, pô, sei lá, o cara é o gestor e ele sei lá, igual tu falou, trabalhava com grandes. O cara não sabe quem tem uma clopina no centro cirúrgico, para ele não faz diferença. Mas, pô, o cara chega e pede para ele comprar, ele compra. E beleza, dá para trabalhar, segue o jogo, né? E outro cenário realmente bom, enfim, aí depende muito do volante querer estar presente nisso ou não, né? Para essa sugestão de melhoria. Mas acho que dá para ficar nesses dois cenários. Se for alguma coisa muito absurda, tu larga a mão, né? O terceiro cenário seria, mas daí é muito questão de infraestrutura realmente para centro cirúrgico, né? Que acaba sendo muito específico. Que é, cara, o lugar é ruim, mas não é sujo, não tá podre, então eu me disponho a levar tudo. Né? Sim, sem dúvida. E aí é outro cenário, que dá para entrar, mas não é em todos os casos que isso vai se adequar. Então, assim, na situação geral, de problemas gerais, fica muito nisso. Se é insalubre, desiste, às vezes não tem o que fazer, mas se tu vê que tem um potencial, eu acho que, nesse caso, eu acho que vale conversar pensando no gestor. Porque
Porque às vezes ele sozinho, o que ele mais quer, cara, é que venha alguém de fora e fale que quer ajudar em alguma coisa. É a ponte, né? Coisa. Não, sem dúvida, sem dúvida. O que você falou faz muito sentido, né? Mas claro que isso vai depender muito dessa abertura, né? E dessa maturidade do gestor. Sim. Porque, assim, por mais que possa ser uma situação que dê tudo certo, que ele te ouça, dependendo da forma como você falar, pode soar agressivo para ele também. Sim. Entendeu? Então, tem todos esses fatores. Tem que ter um jeitinho de conversar e tudo mais. Mas eu acho que nenhum gestor trabalha de uma forma levando só com a barriga. Ele quer fazer as coisas, mas às vezes muitas vezes não tem tempo, realmente. Não percebe, porque está pagando outros incêndios muito maiores lá atrás. Então, faz muito sentido o que você disse mesmo. Tá? Eu concordo também. Mas eu fazia isso, esse terceiro cenário. Chegou uma época que eu estava de volante, eu levava tudo, até seringa. Entendeu? Porque... Pô, se chegar num lugar, já cheguei num lugar que não tinha anestésico. Sim. Ah, esqueci de comprar. E aí? Eu vim fazer anestesia. E agora? Ah, não dá para você usar outro remédio? Não. Os outros remédios não... Cordacaína. Então, assim, comecei a levar tudo. Seringa, agulha, dipirona, levava tudo. E aí, a maioria dos locais tinha estrutura, eu conseguia usar o material deles. Mas se faltava alguma coisa, aí eu pegava meu, para garantir, claro, como é o foco de todos, né? A saúde do procedimento e do paciente. Claro. Aqui entra dois pontos, até a gente está chegando já no fim do nosso tempo aqui, mas que também chegou um comentário que fui operar numa clínica que disse que tinha tudo. Cheguei lá, estava tudo sujo pela metade, nada funcionava. É que aqui é de novo, né? O que é tudo? O que é tudo para um cirurgião, para um ortopedista, não é o mesmo que é tudo para um nefro, para um clínico geral. Exatamente. Você falou com quem? Aí é a questão que a gente conversou. Conversou com quem? Exatamente. Se eu estou conversando com você que é anestesista, você fala para mim que tem tudo, é diferente de eu conversar com um clínico geral, falar no atendimento e falar para mim que tem tudo. Entendeu? Então, eu vou passar uma lista para você. Olha, eu preciso desses materiais. Eu sei que são óbvios, mas é a lista padrão, então eu sempre mando. Fala assim, sabe? Não é culpa sua, é culpa minha. Eu que sou muito chato, mas tô a lista. Entendeu? Ai, Thiago, tem umas coisas que eu não tenho. Então, tudo bem, eu levo. Mas aí você chega lá e consegue fazer o seu procedimento, entendeu? Sim. É complexo. Volante, coitado, o volante sofre, hein? Nossa. E aí, outro ponto também, que não entra tanto aqui na nossa parte agora de comunicação, mas que é um gancho legal de pegar, porque teve umas perguntas relacionadas com precificação. Que é isso. Beleza, tu tem a opção de levar tudo, com certeza tu fica mais confortável e mais seguro para trabalhar se tu leva tudo. Exato. Agora, tu não pode se dispor a levar tudo e cobrar a mesma coisa que tu cobraria se tu fosse só de corpo presente. Né? Então, é literalmente, eu vou pagar para não me incomodar, tem que ver se está valendo a pena, ver se está tendo prejuízo. Aí entra muito mais na sua parte. O pessoal tem que colocar muito na ponta do lápis. Mas é exatamente isso. Então, assim, beleza. Por isso que tem que ser conversado antes. Se eu sei o que eu vou fazer, exatamente o que eu vou fazer, com clareza, sem dúvidas, eu consigo precificar de uma maneira mais adequada, né? Mas precificação é um assunto para uma live inteira e até mais, né? Eu tive outras perguntas também, mas acho que já vai dar o tempo. Acho que talvez até o Instagram vai cair já. Então, as que eu recebi, eu vou respondendo ao longo da semana aí nos stories e tudo mais. E se você tiver alguma específica sobre comunicação, também você me manda, a gente vai fazendo dessa forma. Porque senão tem muita pergunta, então senão a live vai estender demais. Volante tem muito problema, né? Volante então tem bastante pergunta. E aí, aproveitando o gancho, né, Thiago, a gente vai divulgar, a gente está divulgando aí a partir de hoje, um projeto novo aqui entre nós dois, que é justamente porque a gente começou a receber uma demanda com relação do pessoal volante e a gente entende que é uma parte muito deficiente do mercado. O volante ele fica meio sozinho, ele fica meio avulso, né? E aí, por conta disso, a gente resolveu lançar uma mentoria. Então, a partir de hoje, a gente está lançando uma mentoria, que a primeira turma ela vai acontecer já para o final do próximo mês. A gente vai estar passando mais detalhes aí para quem tiver interesse nos próximos dias, tá? Mas é uma mentoria onde a gente vai trabalhar muito em 4 encontros a base de comunicação, a parte de relacionamento com o cliente e a parte de precificação.
Então, a gente entende que para que a pessoa comece no serviço volante, ela tem que ter pelo menos conhecimento desses 3 pilares básicos. A gente colocou 2 módulos de comunicação porque é o mais complicado, mas é o que a gente sabe que as pessoas mais esbarram, porque não adianta, de novo, o cara sair para ser volante, investir 30 mil em equipamento e ele não consegue conversar com o cliente. Ele não consegue conversar com o clínico, ou ele não sabe cobrar pelo serviço dele, ou ele não sabe manter o relacionamento com o cliente e fidelizar esse cliente, ele não faz a menor ideia do que faria com esse cliente depois. Então, a gente precisa trabalhar isso para realmente garantir que esse volante saia minimamente adequado para o mercado de trabalho. E para quem está atuando, mas que sente essa necessidade, eu tenho certeza que tudo que a gente vai abordar, que a gente vai trazer ali também, vai servir muito, vai fazer evoluir muito nessa direção. Sobre o que eu estava falando antes, não adianta você ser bom se você não souber passar isso para os seus clientes e para os seus colegas, né? Então, se você não sabe apresentar os benefícios da pessoa trabalhar ou tratar com você, não serve de nada o seu conhecimento. Tanto que tem pessoas que são péssimas aí, mas falam muito bem e tem 1 milhão de clientes, né? E não é sorte ou azar, isso daí realmente é estratégia. Então, a gente pensou nessa mentoria, né? Nessa forma de mentoria, porque é muito mais individualizado. E eu não me lembro de ter visto alguma coisa relacionada para volante, né? É um nicho bem carente, né? E que sofre mais até, às vezes, do que um clínico geral, etc. Então, tem bastante coisa legal, a gente estruturou bem, de uma forma, como já fomos, né? E já sofremos, bem relacionado com esse tipo de dor. Então, tenho certeza que vai agregar bastante aí na rotina do pessoal. Com certeza. Pessoal, vamos encerrando por hoje, então. Se deixar o Thiago falar a noite inteira. E ninguém aguenta mais. Trabalho com isso. Mas terça-feira que vem é véspera de Natal? Terça é véspera. Então não dá, né? Então na próxima também não vai dar. Porque daí também é véspera de ano novo. Então a gente vai ter que dar uma pausa nas lives. Mas ou qualquer coisa a gente... ou a gente vai fazer na segunda, talvez, mas acho que o pessoal já vai estar mais pensando aí nas festas. Mas a gente avisa. Na leitoa. Certinho, pessoal. Obrigada, viu, Thiago? Obrigado a você mais uma vez. Imagina. Vamos conversando. Então, as perguntas que não foram respondidas aqui, a gente vai responder nos stories ao longo da semana, ou nos Reels, aí dependendo da pergunta. Tem algumas que dá até para ficar fixado, que são perguntas muito interessantes, né? Com certeza. E a gente vai avisando, então, sobre a mentoria e passando mais informações ao longo da semana. Fechado. Tchau. Certo. Tchau. Tchau, obrigado. Boa noite. Falou, pessoal. Até mais.